fatos curiosos que vão mudar a sua percepção do tempo. Você acredita que a Universidade de Oxford é mais antiga que os astecas? Ou, o que a Warner Bros. Foi fundada quando o Império Otomano ainda existia? Dê uma olhada nesses dados que farão você repensar a noção que temos do tempo. Se você tem mais de 45 anos, a população mundial dobrou durante a sua existência. No ano de 1968, a população mundial era de 3.557 milhões. Atualmente, a população mundial está se aproximando de 7.220.292.000 e crescendo a uma taxa impressionante de 200 mil unidades por dia. A última vez que os Chicago Cubs ganharam uma World Series, as mulheres não foram autorizadas a votar. A crise dos Chicago Cubs remonta a 1908, quando eles ganharam sua segunda World Series. Mulheres nos EUA eles adquirem a votação em 1920. Betty White é mais velha que pão fatiado. Otto Frederick Reuter inventou o pão fatiado em 1928, enquanto Betty White nasceu em 1922. O pão já existia antes, mas não na forma de fatias. O nascimento da pessoa mais velha do mundo está mais próximo da data em que a Constituição dos EUA foi assinada. Mizuo Okawa nasceu no Japão em 5 de março de 1896, 116 anos atrás. A Constituição da EUA foi assinada em 1787. Isso pressupõe que sua data de nascimento é 4 anos mais próxima da data em que a Constituição dos EUA foi assinada, do que a data de hoje. A máquina de fax foi inventada numa época em que muitas pessoas ainda se moviam em carroças. O primeiro aparelho de fax foi desenvolvido por Alexander Bain em 1843, enquanto a grande migração começou em toda a América. John Tyler, o 10º presidente dos Estados Unidos, ainda tem 2 netos vivos. John Tyler cumpriu seu mandato como presidente dos Estados Unidos entre 1841 e 1845. Aos 63 anos de idade, ele teve seu filho Leon. Leon, por sua vez, se tornaria pai de Leon Jr. e Harrison aos 71 e 75 anos, respectivamente. Ambos ainda estão vivos com mais de 80 anos de vida. A Universidade de Harvard foi fundada antes de os cálculos derivativos serem criados. Harvard é a mais antiga instituição de ensino superior nos EUA, fundada em 1636. O cálculo não foi obtido até o século XVII, com o trabalho de Gottfried Leibniz e Isaac Newton. Tudo neste anúncio antigo do rádio Isaac está em um smartphone. Gordon Moore, cofundador da Intel, disse que ao longo da história da computação, o número de transistores em circuitos dobra aproximadamente a cada 2 anos. A lei de Moore é verdadeira há mais de 40 anos e previu com sucesso nosso incrível avanço na tecnologia móvel. A cada 2 minutos, tiramos mais fotos do que toda a humanidade levou entre os anos de 1800 e 1900. A fotografia à esquerda foi a primeira tirada no ano de 1826 e retrata a visão de Legras, França, da janela do inventor Joseph Nicéphore Niepce. A foto à direita mostra um gato que acidentalmente tirou uma foto de si mesmo em 2013. Estima-se que em 2014 os humanos terão um total de 880 bilhões de fotografias. Quando a Warner Bros. Foi fundada, o Império Otomano ainda existia. Os irmãos Henri, Albert, São e Jacques Warner fundaram o BM no ano de 1903. O Império Otomano existiu entre 1299 e 1923, quando a Turquia se tornou uma nação independente. Há baleias vivas que nasceram antes da escrita de Moby Dick. A baleia da Groenlândia ou a baleia boreal que vive perto do Alasca podem alcançar até os 200 anos de idade. Alguns deles nasceram antes que o clássico da literatura, Moby Dick, fosse escrito em 1851. Há mais anos de separação entre o Stegosaurus e o Tyrannosaurus Rex do que entre o Tyrannosaurus Rex e os humanos. O estegossauro viveu há cerca de 150 milhões de anos,
enquanto o Tiranossauro Rex viveu 67 milhões de anos atrás. Ou seja, há um lapso de tempo de 83 milhões de anos entre essas duas espécies, 16 milhões de anos a mais do que entre o Tiranossauro Rex e a raça humana. Will Smith é agora mais velho que o tio Bill quando se tornou o príncipe de Bel-Air. James Avery, tio Bill, tinha 45 anos quando começou a fazer o príncipe de Bel-Air. E agora Will Smith tem mais de 45 anos. Cleópatra viveu mais perto da construção da primeira Pizza Hut do que das pirâmides. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída nas proximidades do ano 2560 AC, enquanto Cleópatra VII viveu por volta de 30 AC. O primeiro restaurante da Pizza Hut abriu suas portas em 1958, cerca de 500 anos mais perto da existência da Imperatriz. Há mais poder de processamento em uma calculadora de 83 do que no computador que levou o homem à Lua. O computador responsável pelos sistemas da missão Apollo 11 operava a 1024 MHz, cerca de um sexto do poder de processamento de uma calculadora de 83 da Texas Instruments. Em apenas 66 anos, a humanidade passou de avião pela primeira vez a alcançar a Lua. Em 1903, os irmãos Wright puderam voar pela primeira vez mantendo um avião no ar por 59 segundos. Depois de 38 anos, os japoneses usaram a foto para bombardear Pearl Harbor. E em apenas 28 anos, foi possível que a Apollo 11 fosse aterrorizada na Lua. A França ainda executou pessoas em guilhotinas quando Star Wars foi lançado. Star Wars estreou nos cinemas dos EUA em maio de 1977. A última execução por guilhotina conhecida na França ocorreu em 10 de setembro do mesmo ano. O último infeliz a morrer desta forma naquele país foi um homem chamado Hamida Djandombi. Se a história da Terra fosse representada em apenas um ano, os humanos modernos apareceriam em 31 de dezembro às 23h58. Historiadoras e cientistas afirmam que os seres humanos viveram na Terra meros 0,004% de sua história. Quando as pirâmides do Egito foram construídas, os mamutes ainda estavam andando na Terra. Quase todos os mamutes morreram antes que as primeiras civilizações humanas aparecessem, mas havia um pequeno grupo que sobreviveu por volta de 1650 d.C. Naquela época, as pirâmides já tinham 1000 anos e a civilização egípcia tinha 1000 para desaparecer. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. Os ensinamentos de Oxford começaram no ano de 1096 e, em 1249, a universidade foi oficialmente fundada. Enquanto a civilização azteca como a conhecemos, começou com a fundação de Tenochtitlan por volta de 1325.